A camada de rede do modelo OSI, aí não tem erro, o modelo OSI é a camada onde fica lá, o IPzinho está lá, OSI, não tem dúvida, tá? Ele definiu, vamos lá. A camada de rede fragmenta e remonta mensagens. Então, assim, você entende a mensagem nesse caso, né, entenderia-se como... Porque mensagem não é gênero, né? A gente pode usar como pacote como gênero, mas os outros não. Então, mensagem nesse caso estaria errada porque a gente... você não... Porque, na realidade, a fragmentação, pessoal, ela não vem, né? Ela não vem... Ela é um pouquinho diferente, né? Ela não vem de cima, né? Cuidado com isso daí, tá? Eu acabei de me lembrar uma coisa. Quando você pega... Porra, isso aí foi foda. Quando você pega um PDU que vem de cima, mesmo que ele seja grande, né? E isso não vai acontecer porque o protocolo se encarrega disso. Quando você quebra ele em várias partes, mas vindo de cima, isso não é uma fragmentação, cara. Isso daí é um encapsulamento padrão. A fragmentação ocorre quando o enlace vai subir para... O enlace está aqui, ó. E aí ele vai vir para outra rede, que tem um MTU diferente. Aí ele sobe, aí o IP fragmenta para depois ele colocar. Mas é diferente do que vem de cima. Quando vem de cima e eu quebro, é apenas encapsulação, um encapsulamento normal. A gente só chama de fragmentação quando eu tenho um problema na camada inferior aqui, e aí eu quebro para poder injetar no outro canal. Então, até por essa exceção também isso aí também estaria errado, né? B. Configura a tabela de endereçamento entre origem e destino. E aí, verdadeiro ou falso? Pode deixar em um asterisco, uma interrogação, né? Controla o fluxo de dados, detecta e recupera erros. Pode ser. Aí você vai dizer, mas quem faz isso na camada de enlace? Também pode fazer, né? Vamos colocar aqui o... Fornece à camada de transporte uma dependência de chaveamento e de roteamento. Não, ela isola, né? Ela fornece independência, né? E aí está indo contra, né? Falso. Estabelece a comunicação por meio de serviços não orientados à conexão. Estabelece a comunicação, está falando da camada de rede, estabelece a comunicação por meio de serviços não orientados à conexão. É o OSI. Pode. Aí aqui... Tem outros protocolos, por exemplo, o IPsec. Não, IPsec é TCP/IP. Não, tudo bem. Não, cuidado. Cuidado com essa afirmação. Então me diz aí um protocolo do OSI. OSI é teórico. Não existe protocolo do OSI do TCP/IP, entendeu? Existem protocolos, né? Aí eu vou lá no OSI e olho. Então, assim, no OSI eu tenho tanto lá IP, eu tenho IPsec. O IPsec, por exemplo, desmentiria isso aqui. Pode fechar só em cima dos não orientados à conexão é bola. Como é? A gente não pode fechar só em cima dos não orientados à conexão é bola. Então, bola? é a letra B. Não, a gente ainda está com duas dúvidas, né? Como é que é a outra B? Essas duas aqui. Essa já... É a B e a C. Não, vocês estão... mandaram eu colocar uma interrogação aqui, pô. Vocês... Porra, a gente está... E aí, vocês já apostavam... o salário agora com aumento foi para, acho que, 18 mil, né? Em 18 mil, vocês marcavam qual aí agora? Porque vocês estariam... Porque quando não custa nada é fácil, né? Chutar, né? A gente viu, né? Quando custa... Imagina que você está disputando o osso de galinha com um cachorro magro ali para pegar a última vaga que vai... Né?
marcariam qual? Pessoal, tem um problema na B de bola que é difícil de achar, sabe? É isso que a gente quer saber, pô. Tu tá perguntando pra mim? Não, a gente ainda tá na fase de discussão. Se for só para dar resposta, eu dou logo. Quer dar a resposta? É a C. Mas não é isso, né? Senão eu te dou o gabarito, ó. Tá aqui o gabarito, beleza, vai pra casa, tranquilo. A tabela de endereçamento dos roteadores, não dos eixos, não é? Mas o roteador não tem camada de 3? Cara, não existe tabela de endereçamento em roteador. Existe tabela de quê? Roteamento, cara. Tabela de endereço. Cara, vai dizer que o roteador não faz endereçamento? Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando que existe... Não, é isso que a gente está falando. Você já ouviu até hoje falar a tabela de endereçamento do roteador? Tu já estudou há quanto tempo, poxa, assim, de concurso, assim, não? Sem sacanagem. 3 anos, 4 anos? Beleza. Você estuda muito redes e segurança, né? Isso tem uma motivação, não é bullying não, tá? A motivação é assim, a gente tem que confiar na gente, pô. Nesse tempo todo que você estudou, por exemplo, né? Não que seja muito tempo, mas nesse tempo que você estudou. Você já ouviu falar do termo tabela de endereçamento? Cara, é capaz de ter até ouvido falar. Pois é. Tá sentido aí no meio dos textos. Já viu essa tabela de endereçamento? Em roteador, Tabela de endereçamento MAC. você já ouviu falar dessa tabela de endereçamento? Tem a tabela de roteamento. Inclusive, o roteador não tem endereçamento de máquinas. Ele só tem endereçamento de rede. Quando ele seta uma máquina, o que ele está colocando lá é uma barra, acho que é a rede de uma máquina só, acho que é a barra 30. Ele não tem, ele não referencia, o roteador ele só interliga redes. Mesmo quando ele está apontando apenas para uma máquina, na realidade ele está apontando para aquela subrede que só tem aquela máquina. Ele nunca aponta para uma máquina sozinho. Ele não tem tabela de endereçamento, ele tem tabela de roteamento. E aí, por fim, por mais estranho que pareça, né? Ele não está se referindo ao modelo OSI? Mesma confusão da questão passada. No modelo OSI, ele prevê que tipo de serviço? Esse aqui. Na realidade, isso é by the book, né? Sinceramente, ele não... Como é? Isso é by the book, né? É o que está escrito lá. Não, porque o OSI, é porque o OSI ele é teórico, ele não tem implementação. Ele tentou-se fazer algumas implementações, até numa das leituras, eu sempre estudei que o OSI nunca teve implementação. Aí numa dessas leituras de rodapé, eu falo, não, já teve uma implementaçãozinha, mas nunca deu certo. Só que aí vocês conversando, mudou de opinião, entendeu? Aí eu fiquei... Mas é isso, cara. Essa é a diferença do cara que passa, do cara que não passa. Por exemplo, tipo, você, a conversa, ela, não estou dizendo que eu também acertaria, não é isso não. A decisão rasa, né, sem muita reflexão, qualquer um toma, pô. Se qualquer um tomasse, ia faltar vaga, não ia não? Aí, se você consegue ter um nível de percepção que você entre nesse nível de... Porque, cara, até pela sonoridade, né? Porque assim, você está indo muito pela sonoridade. Ó. Tabela de endereçamento, sonoramente, é muito parecido com tabela de roteamento. Até visualmente, né? Mas esse termo não tem em roteador. Só que ele passa batido. Na realidade, tem muita gente que vai olhar a primeira e já vai marcar e vai embora. Entendeu? Pode falar. Sabe de onde é que sai isso aqui? Vocês já viram uma tabelinha que tem... tem uma tabelinha que tem um resumo. Ela é padrão. Qualquer livro tem um resumo de cada camada. Né?
lá no material também tem. É tipo uma frase. Não é nem. É uma frase, é uma oração, não tem nenhum período, não, é só uma oração, direto. E ela sempre vai aparecer isso aqui. E todo mundo que estuda estranha. Por quê? Porque mistura o protocolo com a camada do modelo. Porque tu olha lá, caramba, mas como é, né, que o IP. Foi mal. Como é que o IP controla fluxo? Para trás ou para frente? Como é que o IP controla fluxo? Não estou dizendo que o IP controla o fluxo. Porque você está falando do protocolo. Mas a preconização da camada daquele modelo, ela preconiza que ela tem que fazer, os protocolos daquela camada tem que se preocupar com o controle de fluxo de dados, detecta e recuperação de erros. Quando você leva isso para o IP, que não é um protocolo aderente ao OSI, né, às preconizações do OSI, aí você comete o erro. Porque a camada diz uma coisa, mas aquele protocolo lá está fazendo outra. O que é muito comum. Muito comum. Então, se você for ver, né, por exemplo, o UDP, ele é um protocolo que a gente chama de patológico. Porque, teoricamente, só deveria existir o TCP, pela preconização da camada. Mas existe o UDP, e aí? Né? Pois não. Como é que ficou o posicionamento aí dessa questão pós-recurso? Porque, segundo o QC, o pessoal está falando que letra E. É letra E? Caramba, assim, como é que está no meu material aí? Vou deixar em... Eu vou deixar em... Cara, eu não sei porque... Então, assim, deixa em asterisco. Não, porque... Porque você está que está de acordo com o que o pessoal está falando, né? Eu que estou errando dizendo que é letra C. Isso. Pois é, eu vou colocar um asterisco lá e vou ver de onde é que eu tirei isso aí, tá? Certo? Vou ver lá onde é que está. Assim, estabelece a comunicação por meio de serviço não orientado à conexão. Mas o pensamento é... Para mim, para mim, eu marcaria C. E eu estou achando assim, no meu material está E também. Tá? Deixa isso aqui, então, stand-by aí. Mas o gabarito ficou mesmo, por isso que eu tenho que olhar. Entendeu? Por isso que eu tenho que olhar. Se teve recurso, onde é que eu tirei, por que colocou. Certo? Então, só da transmissão aí, tá como gabarito lá no QC letra E. Teve uma questão que eu peguei diferença de gabarito entre o que estava no QC, por exemplo, com o que estava no gabarito O e o que estava. Eu não sei se foi essa. Então coloca aí no asterisco, tá? Vamos pular essa daí.